Olá, queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a vocês. Hoje, mais um vídeo aula da EBD Live. Eu mantive o nome, tá, gente? EBD Live, mesmo que eu agora esteja gravando para ficar mais tranquilo, oferecer uma qualidade de vídeo e som melhor aí para vocês e também com mais calma. Hoje, lição de número 6 da lição Revista de Escola Dominical de Adultos da CPAD, com o título Até os Confins da Terra. Então hoje a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Vamos aqui recapitular a questão da dinâmica. Eu não sei se vocês estão pedindo para fazer, se estão escolhendo o país ou os países. Então, vocês vão falar lá para os alunos de vocês escolherem um país. Depois que escolherem um país, pesquisar tipo de governo. Qual é o governo? Moeda. Qual é a moeda que circula? Religiões predominantes. Idiomas. Taxa de natalidade e de mortalidade, taxa de suicídio. E qual estratégia você criaria evangelística, missionária, para entrar nesse país que você escolheu para fazer essas pesquisas? Nos próprios sites, vocês conseguem, na própria internet, vocês conseguem essas informações. E não deixem de pesquisar o site Missões Portas Abertas, site da Sename e sites de outras agências missionárias, outros agentes missionários também. Lá no Portas Abertas você vai ver uma lista dos 100 países que são mais perseguidores de cristãos no mundo. Hoje, me parece que é o Afeganistão. Sempre fica assim trocando, né? Coreia do Norte, Afeganistão, e sempre tem aquela troca. Então, de repente, você vai ver lá, já houve alguma troca, isso vai depender da intensidade. Qual país aí intensificou mais a perseguição aos cristãos? Então, os cristãos pertencem a uma religião que é de amor, que é de paz, mas muitos são hostis ao cristianismo. Mas isso não impede da igreja fazer missões. Pelo contrário, mais a igreja tem trabalhado em missões, mesmo nas perseguições. A lição de número 6, ela tem o título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. O texto é Efésios, capítulo de número 6, versículo 18 ao 20. Pelo menos o 18, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então você vê que é um trabalho de oração. Missões exige que a igreja esteja orando. Na revista tem uma só palavra-chave, eu separei algumas palavras-chave. Peguei, é claro, a palavra da revista-chave, né, a palavra fazer, depois eu botei missões, oração, sustento missionário, contribuição e chamado. É o que percorre toda a lição, são essas palavras: fazer, missões, oração, sustento missionário, contribuição e chamado. Alguém pode dizer assim, mas sustento e contribuição não, são duas coisas diferentes, né? O sustento missionário é a partir das contribuições. Então, às vezes, a gente vai fazer com a contribuição e depois é que vai chegar ao sustento missionário. Logo, gente, nós vamos trabalhar a lição que sempre tem suas repartições aí em 3 grandes tópicos e os seus subtópicos, que às vezes são 3 também em cada tópico. E no terceiro tópico, que esse trimestre, nessa lição, veio com 4 tópicos dentro do tópico maior. Na introdução, eu já trabalhei ela dizendo que nós não devemos confundir
missões com evangelismo? Então, o evangelismo é mais local, é mais próximo à igreja local, enquanto missões transcende municípios, transcende estado, país, e alguém está sendo enviado. Também não podemos confundir evangelismo com panfletagem. Então a gente vai panfletando tal. Então evangelismo é uma coisa, exige que a gente pare a pessoa, converse com a pessoa, não apenas diga Jesus te ama, Jesus quer te salvar, mas ali a gente tem que ter um período de tempo para poder evangelizar essa pessoa. Então a gente tem que ter essas diferenças. O que é missões? O que é evangelismo? A questão da panfletagem, se contribui, se não contribui. Eu quero também deixar aqui dentro, diante de falar o restante da introdução, se eu estou fazendo uma viagem, por exemplo, uma igreja lá no Vale do Jequitinhonha convidou aqui a gente do Rio de Janeiro, aí eu rumei aqui uns 40 e poucos irmãos para ir lá fazer a cruzada, o trabalho lá. Essa viagem, ela é uma viagem missionária ou uma viagem evangelística? Mesmo assim, indo lá para o Alto Sertão, no Nordeste, e também no Amazonas. Essas viagens são viagens missionárias ou são viagens evangelísticas? Eu não vou responder, vocês é que vão colocar nos comentários aí essa pergunta. Tá certo assim? Então, lembre-se dessa pergunta. Então, não podemos confundir missões com evangelismo. Esse é o primeiro ponto. O ide de Jesus, ele se refere tanto ao evangelismo como às missões. Isso é lógico. Então, o ide se refere a missões, evangelismo, cada um dentro da sua perspectiva de grandeza. Missões, eu acredito que tenha uma grandeza maior por causa da proporção da amplitude de lugares que o missionário ou que o trabalho de missões vai chegar. Enquanto o evangelismo tem mais essa característica na circunvizinhança da igreja. É claro que nem todo evangelizador ele está pronto para ser um missionário. Então o fato dele estar na evangelização, ser líder de evangelismo, ser líder de departamentos que trabalham com a evangelização, isso não caracteriza que essa pessoa esteja aí vocacionada para missões. Porque aí missões tem que ser realmente um chamado divino, não que o evangelizador não seja, mas aí eles são chamados diferentes. Então um é um chamado para a evangelização, o outro é um chamado para ser missionário, ao estar na obra missionária. Porque se não tiver o chamado, gente, missionário, o mesmo avião que leva, se deixar, é o mesmo que traz. Então, por isso que às vezes não dá certo com algumas pessoas, enquanto outras, por mais que o país seja hostil ao cristianismo, ele está lá ganhando alma, salvando vidas, e o evangelho é pregado. Então você percebe que realmente essa pessoa ela é vocacionada para tal coisa. Por outro lado, todos devem ser pescadores de almas. Então o trabalho do missionário fora tem a sua importância, assim também como é importante o trabalho evangelístico, porque alma é alma em qualquer lugar. Então, o mesmo peixe que dá próximo a certas regiões, também podem dar em outros lugares também. Então, claro que a gente vai perceber o quê? Vamos perceber que tanto um quanto o outro devem ser pescadores de almas. Logo, a gente vai perceber que é claro que há uma forma mais abrangente que seria a missão. Quais são os 3 aspectos aqui da lição? Os 3 aspectos da lição, isso dentro já ainda da introdução, é o orar, o contribuir e o ir, que é cumprindo assim o chamado. Ide por todo mundo e pregai. Então, orar é uma característica da lição 6. Contribuir é uma característica também desta lição. E o ir
ou o id. Então, essas três são a perspectiva desta lição. Também você tem a questão de estar aí dentro desse chamado, dessa vocação, e isso tudo parte através da oração. Então essa é a introdução que eu separei para vocês aqui. No primeiro da grande parte, orando pela causa de missões, o primeiro ponto, a importância da oração na obra missionária. Então a gente reafirma aqui nesta aula que a oração é peça fundamental para a obra missionária. A oração é o fundamento do diálogo entre o homem e Deus, em todos os aspectos da vida. Foi através da oração que Jesus escolheu os 12. Isso está em Marcos capítulo 3, 13 ao 19, que diz que Jesus subiu ao monte e escolheu os que ele quis para estar com ele. Sabe? Para estar com ele, para partilhar do seu sofrimento, para partilhar do seu destino. Então ele foi ao monte. Geralmente quando Jesus vai ao monte, ele vai para orar. Quer dizer, ele iria ou vai aqui, é um presente histórico. Então ele estava no monte para orar, e nessa oração ele tem a direção de escolher os seus 12, que são aquele grupo de discípulos que estão mais próximos de Jesus. E Barnabé e Paulo, ou Paulo e Barnabé, foram escolhidos para a obra missionária em Atos 13, a partir da oração. E estava a igreja em Antioquia, tinha alguns doutores e mestres, aí vai lá e dá os nomes, e estavam eles orando, quando o Espírito disse: apartai para mim a Barnabé e a Paulo, para a obra que eu os tenho preparado. Então foi a oração, a igreja orando, e Deus foi levantando homens, e levanta até hoje. Então a igreja, ela ora para Deus levantar, e a igreja ora para Deus também ter o seu cuidado, ter o seu amor, o seu amparo ali sobre os missionários que vão ser enviados, ou que já estão na obra missionária. Até na atualidade, é a partir da oração, gente, que recebemos as respostas do chamado missionário e qualquer outra vocação na obra do Senhor. Então é a partir da oração que nós conseguimos todas essas respostas. Eu estou querendo continuar com meus estudos, e aí eu estou preocupado, né, com o que mais eu ia fazer. Eu estou concluindo o doutorado, e aí eu estou falando com Deus para me dar uma direção, e acredito que essa direção já chegou, e eu já estou aí entendendo mais o que eu vou fazer assim que concluir meu doutorado, e aguardem que depois eu falo. Mas é a oração que vai guardar a igreja que fica e proteger a igreja que vai, porque o casal missionário ou o grupo de missionários fazem parte dessa igreja, uma extensão da igreja que está indo agora para terras longínquas, para terras distantes ou para terra um pouco mais próxima, mas que fogem da realidade do nosso estado, às vezes do nosso país. Então é a oração. O tópico 2 fala de interceder. E aí eu separei 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, né, que diz que os homens façam orações, súplicas, então ações de graça. Então tem que haver a oração. E essa intercessão dentro desse tópico é para que as portas do evangelho sejam abertas, porque tem país hostil, tem país que a porta está fechada. O apóstolo Paulo mesmo diz: orai para que a palavra não fique presa. Então ele está preso, mas a palavra não. Então é a partir da oração. Então a igreja vai orando e Deus vai abrindo a porta. O apóstolo Paulo mesmo diz: uma grande porta aberta se me abriu. Então é a partir da oração que essa grande porta, essa porta aberta, vai se abrir e vai fazer com que a obra missionária cresça, se expanda, e também o trabalho evangelístico. Para que os corações se abram à mensagem de salvação. Uma vez eu ouvi um
um palestrante do Paraguai, ele pregando e ele dizendo que na fronteira entre o Brasil ali, e o Paraguai, ele via uma diferença quando ele evangelizava no país dele e quando ele evangelizava no Brasil. O povo no Brasil era mais receptivo à palavra do que o pessoal ali do lado no Paraguai. E ele dizia, é porque a igreja brasileira, ela ora muito. Então, essa é a perspectiva, gente, da oração, da intercessão, para que os corações se abram, para que as pessoas sejam receptivas à palavra. Então é importante essa intercessão, para que os corações se abram à mensagem. Lembram da parábola do semeador? O passarinho veio e comeu aquelas sementes que caíam no meio da estrada. Então essa semente é a palavra e aquele passarinho, vocês sabem, é o inimigo de nossas almas. Para que tenham a autoridade para testemunhar. E aí eu falo que testemunho com qualidade. Não é apenas estar cheio do Espírito Santo e ter palavra, mas ter um testemunho com qualidade. Falar de maneira que a gente... Lembram de Jesus? Olha que autoridade esse homem fala. Ele fala diferente dos fariseus, dos doutores da lei. Não fala semelhante a eles. Então essa é a nossa obrigação. É de trabalhar no campo missionário, é de fazer a obra do Senhor, mas fazer com autoridade, com um testemunho que nos dê qualidade nesse testemunho e essa qualidade nos dê autoridade. Senão a gente vai falar como se fosse um religioso. E para que Deus guarde os enviados. Então, os missionários precisam de proteção, precisam de auxílio, precisam de sustento, precisam de ajuda, e a igreja que fica é esse referencial. A igreja que fica é esse ponto de socorro, de segurança, esse porto seguro para o missionário. Não, eu estou aqui, a terra é hostil, ninguém me conhece, ninguém me ama, mas eu sei que tem uma igreja no Brasil, ou tem uma igreja, seja lá onde for, que me enviou e que está orando por mim. Então a intercessão é fundamental para que o casal, o grupo de missionários, para que o homem ou aquela mulher seja abençoado, guardado, protegido. Tem missionários que estão presos, tem missionários que são obrigados a se esconder, tem países que você entrar com Bíblia, você tem que entrar no contrabando, tem que entrar de maneira... Então, a obra missionária, ela não é fácil, ela precisa de muita oração. E nós que estamos aqui, temos que interceder por esses homens e mulheres que estão no campo missionário. Terceiro ponto aqui desse primeiro grande tópico é despertar a igreja local para a obra missionária. Devemos rever Atos 13, eu já falei dele, mas devemos rever, pois é neste texto que compreendemos a importância de uma igreja que ora, para Deus confirmar os que são chamados ao campo missionário. Quanto mais a comunidade de Deus orar, mais ela entenderá e se mobilizará para a obra missionária. Então é a oração. Quanto mais ela ora, quanto mais se envolver na oração, mais Deus vai dar a direção, vai ajudar na mobilização, no entendimento da importância da obra missionária. Quanto mais intercedemos por ceifeiros, mais ceifeiros serão enviados. Jesus disse, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Rogai ao Pai, ao dono da seara, que envie. Então, a oração para que Deus envie ceifeiros, envie pessoas para que sejam enviados a anunciar a palavra do Senhor. Então, é despertar aí na igreja local essa mobilização, esse entendimento do trabalho missionário. Uma outra pergunta que eu deixo para vocês. A primeira pergunta: se a viagem que eu faço, ou para o Vale de Jequitinhonha, ou para Amazonas, ou para o Alto Sertão, convidado, seja lá o que for, por alguma igreja ou por algum evento, essa viagem, ela é uma viagem missionária, é uma viagem evangelística? Outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês: os cultos de missões que são feitos em nossas igrejas, em que esses cultos contribuem?
contribui para conscientização, para contribuição. Qual é a contribuição do culto de missões na minha igreja, na sua igreja? Então deixa sua resposta lá nos comentários, que aí eu respondo. Em cima da sua resposta eu falo contigo alguma coisa lá, se concordo, se não concordo. Então faça essa pergunta lá, tá certo? Então a primeira pergunta: se eu viajo para um desses lugares, se a viagem é missionária ou se é evangelística, e qual é a contribuição dos cultos missionários, ou qual é a contribuição do culto missionário na minha igreja. E a gente vai trabalhando para manter esse diálogo entre eu aqui do lado de cá e vocês aí do lado de lá. Tá certo assim, gente? O segundo ponto: contribuição para missões. Esse é o segundo ponto maior, o tópico maior. O sustento do missionário. Eu coloquei que é obrigação da igreja manter o sustento do missionário e sua família. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles garantem a responsabilidade do povo ao cuidar do enviado de Deus. Então, lá no Antigo Testamento, os que cuidavam do templo, os servidores do templo, sacerdotes, levitas, todos aqueles funcionários do templo recebiam o auxílio. Tanto é que a tribo de Levi, ela não ganha nenhuma herança entre as 12, mas eles são responsáveis pelo templo, são responsáveis pela guarda dos utensílios, são responsáveis por tudo ali, e eles recebiam a partir dessas ofertas. E no Novo Testamento nós temos homens e mulheres que estão na obra missionária, que precisam ser sustentados, e Paulo mostra isso. O interessante de Paulo é que ele mesmo diz: olha, eu trabalho de noite para não ser pesado para ninguém, mas ele pedia auxílio, ofertas. A igreja de Filipe mesmo contribuiu bastante com oferta, levou oferta para a igreja de Jerusalém. Então ele estava sempre nessa ligação com os irmãos, com as comunidades que ele fundou, para auxiliar os missionários, auxiliar os homens e mulheres de Deus que faziam a obra do Senhor. Então é importante que a igreja tenha essa perspectiva de que é necessário contribuir. Vamos, gente, adotar um missionário, vamos entrar em contato com uma agência missionária, perguntar como é que faz para enviar algum recurso para os irmãos na África, enviar recurso para irmãos na Amazônia, também no Vale de Jequitinhonha. Então são pessoas que estão na obra missionária interna aqui no Brasil, mas que também precisam de auxílio, precisam de socorro, socorro da oração, socorro da contribuição e o socorro de, às vezes, até a gente ir lá fazer uma visita no trabalho missionário que eles estão lá. Claro que no Brasil ir seria mais fácil do que ir em outro lugar, principalmente se o outro país for um pouco hostil. Então a gente pode ter pelo menos experiência aqui no próprio país que nós vivemos. Segundo ponto: contribuir para missões é juntar tesouro no céu. Se cada crente conseguisse adotar um missionário, nós teríamos uma perspectiva totalmente diferente da realidade que tem-se hoje, em todos os lugares em que há um mensageiro de Deus. Então, tem pessoas realmente que estão fazendo obra missionária e estão passando um aperto que só a misericórdia de Deus. Então, às vezes, se nós adotássemos um missionário, enviássemos algum socorro, talvez a gente supriria a necessidade. Às vezes o missionário tem filho, às vezes passou a ter filho aonde ele está na obra missionária, e isso é normal. Tem pessoas que pensam que filho atrapalha a obra missionária. Não, gente, a família é algo muito sagrado, e é a parte principal também do missionário ou da missionária, é manter a sua família. Então, às vezes, lá no campo missionário, esse casal foi sem filho e acabou agora tendo filho lá, e aí precisa um pouco mais de ajuda, ou às vezes já saiu aqui do Brasil com um filho. Então você perceba o desafio, até para esse jovem, para esse adolescente, para essa criança que vai sair agora do seu país e vai estar com seus pais na obra missionária. Então vamos ajudar, vamos contribuir, vamos incentivar o pessoal da igreja a contribuir com oferta, contribuir para que a obra missionária cresça, desenvolva e avance. E é claro que é importante a gente entender que nós seremos privilegiados, né? Se Deus tiver o controle da nossa vida financeira,
ele tem o controle de tudo. Mamon não é o nosso Deus, gente. Mamon não é o nosso Deus. Então, se Deus tiver o controle da nossa vida financeira, ele tem controle de tudo. Porque tem gente que realmente tem problema com a questão financeira. E aí, se Deus não tem o controle nessa área, é claro que vai ser difícil ficar no controle daquelas coisas que não gastam, né? Então, vamos ajudar, vamos contribuir. Por isso que a minha pergunta... o trabalho missionário na nossa igreja contribui em quê? Então aí a gente precisa entender. Realmente é enviado a oferta? Realmente o obreiro lá está sendo sustentado? Porque essas são as finalidades. Então vocês me respondam lá e nós vamos discutir isso aí depois. Contribuir para missões é um privilégio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele aqui, que talvez ele vai assistir essa videoaula, mas ele vai lembrar. Ele dizia: Adalberto, você não tem noção do quanto a sua igreja vai ser abençoada se você colocar a sua igreja para contribuir para missões. Escolher um missionário ou enviar para uma agência missionária, a sua igreja vai ser muito abençoada. Então eu convido a vocês também a incentivarem seus membros, seus alunos a escolherem ou se juntarem e enviarem aí uma obra missionária. Hoje eu posso tentar ajudar também com um curso para esses missionários, às vezes para a África ou para outro missionário. Nós temos o básico lá à distância, então eles podem também pedir, a gente carinhosamente abrir esse espaço para esses alunos de outros países que estão na obra missionária. Então, eu peguei um trecho de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, em que o Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Não são as outras pessoas que são privilegiadas por serem abençoadas, mas os que contribuem para a obra missionária que são os privilegiados. Gente, quando nós abençoamos alguém, o privilégio é nosso, de Deus nos usar para estar abençoando uma vida. Então é importante a gente ter essa mente, ter essa clareza de que um abençoado é a pessoa que está sendo privilegiada de ajudar a obra missionária, de ajudar alguém que está no campo missionário. Pois Deus, ele está nos proporcionando ao abençoar alguém aí e cooperar com a salvação de almas, né? Então ele está nos proporcionando aí ser um cooperador de salvação de vidas e de libertação de pessoas. Então vamos contribuir, vamos fazer com amor, vamos fazer com alegria, porque Deus realmente ama quem contribui com alegria, quem dá com alegria. Então não é com força, não é ali obrigado. Cada um contribui com o que propõe no seu coração. Então proponha e às vezes você não precisa nem entregar na mão de alguém. Você mesmo pode escolher um missionário e enviar isso aí para o missionário. Se for aqui no Brasil, você pede a conta dele, envia ou faz um Pix. E se for para outro país, aí tem a questão de câmbio, e aí você precisa pesquisar como é que faz para enviar para esse pessoal aí. O terceiro grande ponto, ou o terceiro grande tópico, fala sobre a chamada missionária. Está assim na lição. Eu preferi colocar o chamado missionário. Porque chamado é alguém que te telefona, né? Então aqui a chamada missionária é uma ligação missionária. Então o chamado missionário, porque é alguém que chama para a obra missionária, vocaciona, entende? É uma vocação. Então não é uma chamada, é o chamado. Então Deus quer usar cada crente. A igreja é a autoridade de Deus para reconhecer o chamado de cada crente. Então, não é lá no monte, não é no círculo de sei da onde, é a igreja que ela é o agente de autoridade para reconhecer, para chamar esses vocacionados aí. Então, nela são levantados homens e mulheres que cumprem os seus diversos ministérios. Ao que é chamado por Deus, lhe é imposto o dever de transmitir o evangelho. Paulo, em 1 Coríntios 9, versículo 16, diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar,
pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. É preciso sentir arder, irmão. É preciso sentir pegar fogo no coração o chamado divino. Então eu sei o meu chamado, eu não tenho um chamado missionário característico, meu chamado mais é pastoral, é também da didática, do ensino, mas deixa eu contar para vocês, já preguei em trem, já preguei dentro de trem, plataformas de trem, já preguei em ônibus, já preguei em praça pública, já preguei debaixo de viadutos, já preguei dentro de presídios, hospitais. Então, não é apenas uma teoria que a gente está falando, é uma prática também. Trabalhei em cracolândias, comunidades, evangelizei muito à noite. Então você vê que isso não é missões, é mais um trabalho evangelístico. Mas já dirigi igreja fora do Rio de Janeiro, pelo menos um período de 5 meses, eu e minha esposa. Então, todo esse trabalho, por isso que eu botei Paulo plantou e Apolo regou, para dar essa ideia de que cada um ou um grupo fazem e trabalham dentro da obra do Senhor, nas suas perspectivas. Então um trabalho é plantar, o outro trabalho é regar, mas é Deus que dá o crescimento. E a gente vai colhendo desses frutos pela contribuição, satisfação que é saber que tantas almas estão sendo salvas, curadas, libertas, e o missionário que está lá está conseguindo fazer isso por causa das nossas orações e por causa das nossas contribuições a Deus, que vai e dá graça, sustenta, guarda, livra esse missionário que está lá. Mais uma vez a lição fala chamada missionária, que é no tópico 2, eu coloquei o chamado missionário. Então eu coloquei exemplos de chamados no Antigo e Novo Testamento. Aí você tem o relato de vocação de Isaías, do capítulo 6, do 1 ao 8. No 8, a quem enviarei e quem há de ir por nós. O relato de vocação de Jeremias, te dei as nações, te dei por profeta. Então Deus chama para ser profeta das nações. Jonas e o seu chamado específico para Nínive. O chamado dos discípulos por Jesus, principalmente os 12. Então você tem aí esse chamado missionário. E o chamado de Paulo, que está ali em Atos capítulo 9, do 9 ao 31, quando tem a conversão e todo aquele processo até lá na rua direita, que Deus vai e ora porque ele é um vaso escolhido para a minha obra. Então esses são exemplos de chamados aí missionários. O caráter e testemunho na obra missionária. O vocacionado, gente, ele deve ter as características de sal e luz. Sal e luz da terra. O sal, gente, tem a ver com o caráter, com a capacidade de testemunhar, não com palavras, mas com a vida, com o comportamento. A luz é resplandecer em meio às trevas, também é ser testemunha, é ter a capacidade de transmitir a luz verdadeira de Cristo por meio de sua vida. Então quem olha para o missionário, quem olha para o homem e para a mulher que faz a obra missionária e faz também o trabalho evangelístico, precisa ver a luz de Jesus. A própria Bíblia diz, que quem diz que está nele deve andar na luz como ele andou. Então deve ser luz também. Então se Jesus é luz, os seus enviados também precisam ser luz. Pelo menos refletir essa luz que é Jesus. O quarto ponto, e aí a gente está próximo à conclusão, o perfil do vocacionado. Então o vocacionado precisa ser chamado e escolhido por Deus. Gente, não brinque com chamado não. Não tem chamado, não faça. Não foi escolhido para tal coisa, é melhor ficar quieto. Não aceite, porque é coisa muito séria. Ele não pode ser novo na fé, ou seja, neófito, não pode, porque não tem experiência, não tem um conhecimento, precisa ter uma bagagem, precisa ter uma estrutura, precisa passar pelo discipulado. Então, não é bom que seja neófito na fé. Precisa ser cheio do Espírito Santo,
na perspectiva pentecostal, batizado com o Espírito Santo, com evidências de língua estranha, línguas, com também dons espirituais. Então ele tem que estar dentro dessa perspectiva, porque a lição ela é da CPAD, ela é pentecostal. Ele deve ser reconhecido pela igreja. Então, uma igreja que envia, ele vai em nome de uma igreja, ele vai em nome de um ministério. Então, a igreja tem que. Então, esses são os perfis, o perfil de um vocacionado. Ser aprovado nas responsabilidades locais, como obreiro dentro da sua igreja, como obreiro aqui na localidade. E estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, porque é um baque, é um choque. Então ele precisa estar preparado para essas realidades, intelectualmente, psicologicamente, espiritualmente, transculturalmente no sentido social. Então precisa estar aí preparado dentro desses aspectos. Então esses são os pontos dessa lição. E a conclusão eu coloquei um parágrafo bem pequeno. É imperioso que cada crente assuma a sua responsabilidade para missões e para cuidado com os missionários, pois é dever da igreja proclamar e sustentar os que proclamam a salvação ao mundo. Muito obrigado por você ter aí a paciência de me ver, de me ouvir. Que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe você, professor, superintendente, que Deus abençoe você, aluno, e até a 7ª lição. Um abraço, Haris Kai Eirene.